Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um jogo de cozinha oval com motivos. Para fazer esse jogo nós vamos usar barbante supremo número 6 na cor cru, barbante supremo número 6 na cor marrom, barbante barroco marrom mesclado na cor 9360 e barbante barroco verde mesclado na cor 9384. Agulha para crochê número 4 e uma tesoura para arrematar. Vamos para a nossa aula? Para dar início ao nosso trabalho, nós vamos começar fazendo os motivos. Para fazer os motivos, nós vamos utilizar o barbante barroco marrom mesclado e o barbante barroco verde mesclado. Daremos início ao nosso trabalho com o barbante marrom barroco mesclado, tá? Então, daremos o primeiro ponto na agulha. E em seguida, vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Voltamos no primeiro ponto, na primeira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Esse barbante que fica sobrando do início do trabalho, nós colocamos ele aqui, ó, para esconder. Então, nós faremos 1, 2 correntinhas para subir e vamos fazer dentro da nossa argola mais 2 pontos altos. Então, 1, 2, 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Aí nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e novamente dentro da nossa argola vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Faremos mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e novamente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E para finalizar, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E na segunda correntinha que fizemos para subir, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira volta vai ficar assim, tá? Em seguida, no próximo ponto de base, nós faremos um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E dentro do nosso primeiro espaço, vamos fazer um ponto baixo. Faremos 1, 2 correntinhas para subir e mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Aqui nós faremos 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas e no mesmo espaço nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2,
3 pontos altos. Aqui, nós já fizemos nosso primeiro canto. Entre um canto e outro, nesse espaço, nós vamos fazer 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Como é a nossa ponta, vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. Para fazer a nossa ponta, então fica assim, ó. Para fazer a ponta, você vai fazer 3 correntinhas para o espaço. Para fazer esse espaço entre uma ponta e outra, são 2 correntinhas. Na outra ponta, 3 correntinhas. No outro espaço, 2 correntinhas. E assim até o final da carreira. Eu vou seguir aqui com vocês até o final desse trabalho, tá? Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E novamente no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, mais 2 correntinhas, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Como é a nossa ponta, então nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Já chegamos no nosso último espaço, então nós faremos 2 correntinhas. E na segunda correntinha que usamos para subir, nós faremos um ponto baixíssimo para arrematar nosso trabalho. Essa primeira parte já está pronta, então nós vamos arrematar. Vamos esconder o barbante até o próximo espaço. Bom, agora com o barbante verde mesclado barroco, nós vamos fazer um primeiro ponto na agulha. Nós andamos com o nosso barbante até a primeira ponta. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas para subir. Vamos colocar o barbante, tá vendo? Para cá, para esconder esse barbante. Então, nesse mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Como nós estamos na ponta, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do mesmo espaço, faremos mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficar assim. Entre um espaço e outro, faremos 2 correntinhas
E nesse espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Desse espaço para um próximo espaço, que vai ser a nossa ponta, faremos mais 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Nesse próximo espaço, faremos mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E na ponta, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas de espaço. No mesmo espaço, faremos mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos. Como chegamos à nossa ponta, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Opa. Dois pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Chegamos novamente à nossa ponta. Faremos 3 pontos altos. 3 correntinhas e novamente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse próximo espaço, 3 pontos altos. E já estamos terminando o nosso primeiro motivo. 2 correntinhas, já cheguei ao final. Então, na primeira correntinha, segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar o meu motivo. Então, o motivo vai ficar assim. Nós vamos fazer o total para o tapete pequeno 4 motivos. Eu vou fazer o meu primeiro motivo até aqui. E essa parte eu volto para mostrar para vocês como nós vamos unir um motivo no outro. Está bem? Eu já fiz o meu próximo motivo. Então eu peguei esse canto, fiz um canto, cheguei no segundo, estou no terceiro canto. Então aqui eu vou fazer apenas 2 correntinhas. Venho aqui no outro motivo, introduzo a agulha nesse espaço de ponta, pego o meu barbante e faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e aí eu vou fazer 3 pontos altos nesse espaço do canto. Então vamos: um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Aí faremos uma correntinha. E aqui, no nosso próximo espaço, nós vamos colocar a agulha
puxar o barbante e fazer um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha. E no próximo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Mais uma correntinha. No nosso próximo espaço, puxamos o barbante e vamos fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, uma correntinha. No nosso próximo espaço, é nosso espaço da ponta. Vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Introduzimos a agulha na outra ponta do outro motivo, olha. Puxamos o barbante, fazemos um ponto baixíssimo e uma correntinha. Nesse ponto do canto, nós vamos fazer mais uma. Então, você vai fazer uma correntinha, introduz a agulha, um ponto baixíssimo e mais 2 correntinhas. Vou fazer de novo para vocês. Fiz uma correntinha, coloco a agulha no nosso espaço de ponta, puxo o barbante e faço um ponto baixíssimo. E agora eu faço mais 2 correntinhas. Então, 1, 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E na segunda correntinha que fizemos para subir, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Pode arrematar o seu trabalho. Aqui, olha, eu fiquei com 2 motivos. Eu vou fazer mais 2 motivos e aí eu volto já com o barbante cru para darmos continuidade ao nosso tapete. Bom, eu já fiz os meus 4 motivos. Então agora, um espaço antes da nossa ponta, nós vamos dar início com o barbante cru da Supremo. Então, faremos o nosso primeiro ponto na agulha. E nesse espaço, ó, aqui é a nossa ponta, um espaço antes. Vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para subir. Vamos trazer o nosso barbante que sobrou para esconder, tá? Então, aqui nós faremos mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Faremos mais 2 correntinhas. E na nossa ponta, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3 pontos altos. Faremos mais 2 correntinhas. E no nosso próximo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, 1, 2. Tá vendo esses pontos de base onde nós fizemos na carreira anterior 3 pontos altos? Então, nós temos o primeiro ponto de base, o segundo ponto de base e o terceiro ponto de base. Nós vamos fazer 3 pontos altos
no segundo ponto de base. Por quê? Porque ele não, se não fizermos dessa forma, ele não vai ficar oval. Então aqui, primeiro ponto de base, segundo ponto de base. Vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Ele fica assim, tá? 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. No nosso próximo espaço, faremos mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, 1, 2. Faremos no nosso canto, no nosso próximo espaço, que é o nosso canto, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Tá vendo? Então ele fica assim. Conforme nós formos fazendo, ele vai ficando oval, tá? Fazemos mais 2 correntinhas. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, mais 2 correntinhas. E aqui nós faremos um ponto alto no primeiro espaço, o segundo ponto alto na nossa emenda. Opa! E o próximo ponto alto no nosso próximo espaço. Então ele fica assim. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas e no próximo espaço a mesma coisa, tá? No primeiro espaço, um ponto alto. Na nossa emenda que fizemos a junção dos motivos, um ponto alto. E no próximo espaço, mais um ponto alto. Então, nosso trabalho vai ficando assim, ó. Eu vou continuar até chegar no final dessa carreira e eu retorno para mostrar para vocês como fica. Bom, eu já cheguei ao final da minha primeira carreira do barbante cru. Então aqui eu faço 1, 2 correntinhas e na segunda correntinha do início da carreira nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então ele vai ficar assim. Agora nós faremos 2 correntinhas para subir. E em cada ponto de base nós vamos fazer um ponto alto. Então no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Faremos 1, 2 correntinhas. Aqui nós faremos no primeiro ponto de base um ponto alto. Então, um ponto alto. No segundo ponto de base, mais um ponto alto. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos, que vai ser o nosso aumento, tá? Então, ó, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto.
2 correntinhas. No próximo, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. No próximo, a mesma coisa, tá? Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. Então, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Nós já chegamos na nossa outra ponta. Então, nós vamos fazer esses aumentos de uma ponta até a outra ponta. Então, nosso último aumento. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. Terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Do nosso motivo, das duas pontas é onde nós faremos os nossos pontos altos. Tá? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos com aumento, tá? 5 desse lado e 5 na outra ponta do outro lado, tá bom? Então, aqui, nós chegamos à lateral do tapete, desculpa. Então, faremos 2 correntinhas. E aqui nós vamos continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Sem aumento, tá? Então, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Tá vendo? É aqui a nosso canto, teve aumento. E daqui pra frente já não terá mais aumento, tá? 2 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, um ponto alto. 2 pontos de base. Novamente, um ponto alto para cada ponto de base. 1, e um ponto alto. Então, ele fica assim, ó. Faremos aumento novamente da nossa ponta. Então, primeiro ponto alto, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. Terceiro ponto de base, 2 pontos altos, que é o ponto do aumento. 2 correntinhas, nos 2 primeiros pontos de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. Vamos fazer assim até a nossa próxima ponta. E em seguida, vamos seguir com um ponto alto para cada ponto de base até a outra ponta. Chegando nessa ponta, repetiremos o mesmo processo. Eu vou fazer a minha carreira e no final eu volto para mostrar para vocês, tá? Bom, já cheguei ao final da nossa segunda carreira. Vou fazer 2 correntinhas. E na segunda correntinha que nós usamos para subir, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Faremos 2 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas. São sempre, no início da carreira, um ponto alto para cada ponto de base, tá?
porque nós estamos num um espaço antes do nosso canto. Então, 2 correntinhas, então faremos no primeiro ponto de base, um ponto alto, no segundo ponto de base, mais um ponto alto, e no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. No próximo é onde faremos o nosso aumento, com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas. No nosso próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no nosso quarto ponto de base, faremos 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Duas correntinhas. Então, nós vamos fazer esse aumento até o nosso próximo canto. Seguiremos com um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer desta forma, fazendo um ponto a mais nas nossas pontas. Tá vendo, ó? Aqui, primeira ponta, então nós aumentamos primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Então aqui os nossos grupinhos de aumento são 5 desse lado e 5 do outro lado. Então nós vamos fazer dessa forma até completar 7 carreiras. Eu vou completar as minhas 7 carreiras e retorno para mostrar para vocês como tá ficando. Bom, eu já cheguei ao final da minha 7ª carreira. Vou fazer 2 correntinhas. E na segunda correntinha que subimos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, nós já podemos arrematar. Então, ele fica assim, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos começar a trabalhar com o barbante marrom da Supremo. Então, daremos o primeiro ponto na agulha. Venho aqui onde eu fiz o arremate. No primeiro ponto de base, eu vou fazer o ponto baixíssimo. 2 correntinhas para subir. Trago o meu barbante para que eu possa esconder ele, tanto cru quanto marrom, tá? Em cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então aqui as minhas correntinhas servem para o primeiro ponto alto, desculpa. No próximo ponto de base eu faço mais um ponto alto. No próximo mais um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui começa o nosso aumento, tá? Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de base com um ponto alto cada. E no 9º ponto de base nós faremos 2 pontos altos para fazer o nosso aumento, tá? Os aumentos vão continuar até o final do trabalho. Então, um ponto alto para o primeiro ponto de base, próximo ponto de base, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto de base. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos.
2 correntinhas. No próximo ponto de base, novamente, um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim. No último ponto de base dessa parte do nosso contorno, então, nesses 5 conjuntinhos, nós fazemos um ponto de aumento. E o restante do tapete, as laterais, são iguais. Então, eu vou continuar, quando estiver chegando no final da carreira, eu retorno para mostrar para vocês. Bom, eu já terminei a minha primeira carreira do barbante marrom, que totalizando é a 8ª carreira, tá? Então, aqui eu faço 2 correntinhas. E na segunda correntinha que subimos para dar o primeiro ponto, fazemos um ponto baixíssimo. Duas correntinhas para subir, que formam nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui, no aumento, nós vamos continuar da mesma forma, tá? Em todas as carreiras até o final do nosso trabalho. Então, eu vou continuar aqui, ó. Vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E no último, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tá? Na próxima carreira, faz um ponto alto para cada ponto de base. E na última, 2 pontos altos. Sempre assim, tá? Então, nós vamos fazer mais 5 carreiras do marrom, totalizando a cor marrom, 6 carreiras. Tá? Eu vou continuar fazendo as minhas carreiras e no final eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei na minha 6ª carreira do barbante marrom, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aqui nós vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, e na segunda correntinha do nosso primeiro ponto, onde fizemos as correntinhas para subir, nós fechamos com um ponto baixíssimo, ficando assim. Nessa 7ª carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Em cada ponto de base, faremos um ponto alto, então, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Nesse espaço, nós vamos fazer, dentro desse espaço, 2 pontos altos, porque nós fizemos 2 correntinhas para fazer nosso espaço. Então, faremos 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Porque nessa carreira, nós vamos preencher ela toda com ponto alto sem espaço. Então, vamos continuar. Para cada ponto de base, um ponto alto. Então, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, até chegar ao final do nosso triângulo, tá? Eu vou fazer aqui com vocês. Cheguei no final da carreira no final do nosso primeiro triângulo, tá vendo? Então, aqui tem o último ponto alto. Nesse último ponto de base, desculpa, nós vamos continuar o aumento. Então, nesse último ponto de base, faremos 2 pontos altos. 2 pontos altos. No próximo espaço,
nós faremos novamente 2 pontos altos dentro do espaço. Então, 2 pontos altos. A única diferença dessa carreira é que em todo espaço nós vamos fazer dentro desse espaço 2 pontos altos, para ela ficar toda preenchida, tá? Eu vou continuar fazendo e no final eu retorno para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei ao final da minha 7ª carreira. Então aqui no espaço eu vou fazer 2 pontos altos. E na segunda correntinha que nós usamos para subir, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Agora nós vamos fazer uma correntinha, damos o laço na agulha, pulamos 1 ponto de base, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, nós faremos um ponto alto. No mesmo ponto de base, 2 pontos altos. No mesmo ponto de base, o terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base dos 3 pontos altos anterior, tá? Então, 1 ponto alto, 2 ponto alto e 3 ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, desculpa, fechamos com ponto baixo. Então, ele vai ficar assim a ponta do nosso tapete. 2 correntinhas, pulamos 1 ponto de base, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, vamos fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, faremos 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulamos 2 pontos de base e no terceiro vamos fechar com um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, ó. Eu vou fazer mais um com vocês, tá? 2 correntinhas. Pulamos 2 pontos de base e no terceiro vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, faremos 2 correntinhas, no mesmo ponto de base vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, no terceiro fechamos com um ponto baixo. Vou pôr aqui para vocês verem melhor. Então, vai ficando assim a ponta do nosso tapete, tá? O arremate final. Eu vou fazer toda a minha carreira e no final eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei no final da minha última carreira. Aqui eu fiz 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos arrematar onde nós fizemos nosso ponto baixo para unir a carreira anterior. Ó. Aqui você já pode arrematar o seu tapete, tá? Nosso tapete ficou assim. Para a passadeira, vocês vão usar 8 motivos. Para esse tapete, nós usamos 4. E para a passadeira, nós vamos usar 8 motivos.
E ao redor dos motivos, os pontos são iguais, tá? Só vai aumentar o meio, as laterais do tapete. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal e adicionar o sininho de notificação. Beijinhos!